Marcelo Diniz pergunta, aliás, quero que comente aqui a afirmação dele. O Estado é um poder burocrático, a burocracia subverte a moral, subverte porque, para o burocrata, o papel e o processo são mais importantes do que a necessidade. Então, o senhor concorda que o Estado deveria ser cada vez menor, isso como uma solução para menor intervenção, maior espaço, liberdade para o indivíduo? Eu acho que o Estado devia ser cada vez menor, porque, na realidade, a gente se esquece de uma coisa. Nós elegemos os governantes, mas não elegemos os burocratas. E é muito comum o seguinte, o governante fica lá, dependendo do cargo dele, por 4 ou por 8 anos. Mas quando ele chega lá, o burocrata está lá por 30 anos e a regra básica dele é a seguinte: eu não vou correr nenhum risco e eu vou defender o meu interesse. Quer dizer, ninguém se lembra disso, mas um dos lobbies mais poderosos do Brasil é o lobby dos funcionários públicos. É o lobby do Banco do Brasil, não do banco qual instituição, dos bancários do Banco do Brasil. Tem uma bancada do Banco do Brasil dentro do Congresso Nacional, tem bancada de funcionário público. Então, eu acho que o primeiro palestrante de hoje fez uma observação muito interessante. As pessoas criam novas regras, mas não tiram as outras. Então, você tem regras ou que se conflitam, ou você tem regras que se acumulam. E, no fim das contas, você diz assim, bom, mas se eu for cumprir todas essas coisas, eu não posso fazer praticamente nada hoje em dia. Aliás, Alexandre, o Robson Monteiro mantém um comentário aqui que muitos dos blocos de carnaval não existiriam sem o dinheiro da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que, em nome da cultura popular, o sustentam. Há também uma simbiose, não é, entre intervenção e necessidade da subvenção. Eu confesso que eu não estou acompanhando as subvenções dos blocos, mas eu acompanhei bastante bem a evolução das escolas de samba, que não tinham subvenção nenhuma. Aí elas passaram a ganhar subvenção e depois, eu acho que uma coisa muito irônica, né? Quem é que foi que fez o engessamento da escola de samba? Foi um arquiteto comunista. Ele chegou e disse assim, tá, agora vocês só podem desfilar aqui, tem que ser dessa largura, tem que apresentar tudo nesse negócio. Antes era uma coisa muito mais natural. Agora, tudo bem que haja subvenção para os blocos. O problema é o seguinte, quem está recebendo essa subvenção? O prefeito, quando diz que só vai licenciar os blocos antigos, ele está dizendo também o seguinte, eu vou proibir os novos, quer dizer, eu vou proibir alguém que queira expressar a sua alegria, a sua mensagem. Aliás, os nomes dos blocos dão mensagens excelentes aqui no Rio de Janeiro. E qual é o critério? Por que a antiguidade? Então, a gente não vai inovar, quer dizer, nós estaríamos ainda no Carnaval dos Corsos se a gente tivesse esse tipo de regra. Por quê? Porque as pessoas saíam naqueles carros jogando serpentina. E, olha, nós andamos o quanto? Isso aí dá lucro, tem turista, as pessoas vêm para cá, é famoso no mundo inteiro. Aliás, então, eu emendo esse tema com uma pergunta para todos vocês, para quem se sentir mais confortável de responder, que é justamente essa relação entre a dependência do Estado, que é muito típica do país em que vivemos. Então, constantemente há relações diretas e nem sempre muito republicanas, como diria um certo deputado, ex-deputado fluminense, e evidentemente que nessa relação abre-se mão da independência. E a questão é a disputa entre grupos que são afastados de um determinado governo, voltam em outros, mas, portanto, as elites, não é, Marcos, que deveriam lutar por uma independência que normalize ou normatize ou iguale as oportunidades de todos e que beneficiariam a maioria, afinal de contas, lutam pela manutenção de um sistema em que grupos se beneficiam ou se prejudicam, mas numa outra gestão isso poderá mudar. Isso como uma regra. Isso não é uma dos fatores culturais que sustentam essa ideia de que há uma intervenção, há um Estado que é provedor e que é babá ao mesmo tempo, porque ele é tudo, é pai e mãe. E disso a gente não consegue se livrar, ou seja, a conivência é da sociedade também, como diz aqui não entendi o sobrenome. Margolis, isso.
que no final das contas é uma sociedade bebê que se permanece, que gosta de estar nesse berçário? Nos Estados Unidos, se você somar todo o bolo publicitário que a soma de prefeituras, estados, governo federal destina aos veículos de comunicação, você tem essencialmente 8% do bolo. No caso do Brasil, se você somar esses três atores, autarquias, empresas em que o governo tem golden share, etc., nós nos aproximamos de 48% do bolo. Isso, num certo sentido, é bom, porque permite uma fonte de financiamento para empresas jornalísticas, etc., e, por outro sentido, é muito ruim, porque ele acaba fornecendo empecilhos não apenas morais, do ponto de vista da independência das salas de redação em relação àquilo que deve se produzir como linha editorial vis-à-vis o governo, como também ele acaba produzindo uma espécie de atraso de um processo de modernização que, entre outras coisas, tem que ver, por exemplo, com essas novas tecnologias que estão chegando por aí. Quer dizer, o fato de a gente ter que pagar uma conta tão alta para o governo é uma das razões pelas quais a gente tem os tablets mais caros do mundo. Tá certo? Quer dizer, você pode comprar, mesmo na França, que é um país recheado de impostos, um iPad por $800. No Brasil, ele custa mais de 1.500, essencialmente. E uma das grandes formas de você democratizar liberdade de expressão no século XXI é democratizar o acesso às ferramentas de liberdade de expressão que são essas novas TI. Mas eu não vejo esse processo começando pelo Estado. Esse é um processo que acho que tem um pouco a ver com a interferência do MEC, de que a sociedade é que tem que resolver tirar a fralda, você está entendendo? E ela diz o seguinte: eu não quero mais isso. Interessante. Eu queria comentar, eu não me surpreende o número apresentado pelo Marcos, mas eu posso garantir que entre os principais veículos de comunicação do país, e o Estado de São Paulo é um exemplo, a participação de verba pública no bolo publicitário não chega a 8%, é muito, muito pequena, e é saudável que assim seja. No caso do Grupo Estado, é um dos poucos grupos de comunicação que publica já há 5 anos um relatório de responsabilidade corporativa, onde coloca, acho que a RBS é outro, onde coloca em público os seus números, inclusive os seus maiores anunciantes. E essa questão é interessante e complexa. O anunciante é, na verdade, um grande patrocinador da independência editorial, na medida em que a saúde financeira da empresa é um dos pré-requisitos para a independência editorial. E uma sociedade que vai tirando fraldas e amadurecendo deve cultivar e entender, enfim, conviver cada vez mais com isso, que é muito saudável. Acho que tem essa coisa, a participação do mercado publicitário na manutenção de uma imprensa livre. Isso também dá mais um seminário. É verdade, mas eu acho que há uma certa desconfiança da sociedade em relação aos seus financiadores de liberdade, que são os patrocinadores, e em que você costuma ouvir esse tipo de crítica. Você não fala mal do banco porque os bancos financiam, você não fala mal dos carros porque os carros financiam, não fala mal do governo porque o governo financia. E, na verdade, a diversidade, a multiplicidade, o grande número de diferentes anunciantes que garante a liberdade. É evidente que a concentração dá um poder ao anunciante sobre o órgão de imprensa. E a diversidade é que garante que você não vai depender de nenhum especificamente. Isso que acho que a gente, como jornalista, sempre tem que enfatizar isso nos encontros. Mas o Cláudio Janovitzer, acho que é esse, faz uma pergunta para o Marcos, mas eu acho que também vocês poderiam comentar, que é exatamente sobre esse ponto. Ele cita o anúncio que veiculou no dia 8 nas emissoras, que é um filme sobre o desenvolvimento da mulher no Brasil, e que hoje uma mulher tem escolhas. Aliás, um comercial bem bonito, dizendo que elas não tinham e agora podem ser o que bem quiser, quando vem uma menininhazinha. Ninguém sabe o que vai ser do destino. O destino dela não está escrito. Ela que fará essa escolha. No entanto, esse anúncio foi também exibido no blog em alguns blogs, na página dupla da Veja dessa semana. O Ricardo Noblat exibiu. E pergunta se esses meios de comunicação, beneficiários dos anúncios de interesse do governo, não discutem, digamos, um certo desperdício de recursos públicos em anúncios. Seria função da imprensa também criticar o gasto com aquele anúncio que está na sua página
de comerciais? Bom, quase envergonhadamente eu vou dizer que não vi o anúncio. Mas, por outro lado, eu vou dizer que isso remete ao que eu entendo que é um dos pontos centrais desse período de crise, que nós vivemos, crise mais uma vez entendido nesse momento de que algo está para nascer, que diz respeito ao financiamento das entidades jornalísticas, né? E diz respeito também à própria questão, que eu acho que é mais filosófica, que se o jornalismo é um negócio, ou se ele vai conseguir continuar sendo um negócio. Talvez, muito provavelmente, a gente vá para um modelo fundacional, a gente vá para um modelo de captação de recursos em fontes outras, para que o jornalismo seja feito por entidades que não são empresas que, no final do dia, têm que pagar salários, têm que remunerar seus acionistas e, portanto, tem que dar lucro. Agora, é o fato também, por exemplo, nós temos o principal anunciante do Brasil é a Petrobras, tá certo? E o principal investidor em cultura no Brasil é também a Petrobras. Então, quer dizer, mais uma vez, é uma escolha da sociedade. Ou a sociedade paga a conta por meio de seus próprios recursos, mediante esquemas voluntários, né, de criação de fundações, financiamento direto, etc., ou essa conta tem que ser paga por alguém e, no limite, até agora, isso tem sido feito de maneira centralizada pelo Estado ou por empresas associadas a ele. Eu acho que, só complementando, eu acho que esse tema dos anúncios, eu acho que nós temos que dividir um pouquinho a questão do governo anunciante, entre o governo e algumas empresas estatais. A Petrobras, como disse o Marcos, é um grande anunciante, mas a Petrobras tem produtos. Então, nós temos que verificar se a Petrobras, assim como a Shell, como outros produtores, né, que estão no mercado, se a Petrobras está colocando no mercado corretamente essa verba. E os meios de comunicação são críticos, têm denunciado muitas vezes vários desperdícios de dinheiro público na questão da aplicação de verbas públicas. Isso tem acontecido não só na União, como em estados e municípios. Da mesma forma, o Banco do Brasil, por exemplo. Está aí o Bradesco, ele concorre com o Bradesco, concorre com o Itaú, concorre com outros. Quer dizer, tem produtos que tem que estar no mercado anunciando. O ponto é, está anunciando corretamente, está aplicando corretamente essa verba? Esse é o tema que tem que ser colocado. Eu queria só, como profissional desse ofício aqui, segundo o projeto Intermeios, que da revista Meio e Mensagem, auditado pela Pricewaterhouse, o maior anunciante do Brasil em 2010 é a Casas Bahia, não é a Petrobras. O maior anunciante do Brasil em 2010 é a Casas Bahia. Em geral, os maiores anunciantes são os de varejo, porque, de fato, precisam capturar o um comentário. Consumidor ali antes da boca, né, na boca do caixa. Mais uma vez, o maior anunciante do Brasil é a Petrobras. Ela é uma anunciante porque você provavelmente deve estar lendo algo que não leva em consideração também o patrocínio que ela faz em cultura e a parte publicitária que é gerada a partir desse patrocínio. Essa deve ser praticamente o anúncio comercial, e que não deve levar em consideração publicidade legal. Aqui é mídia, não, aqui é mídia, exposição de mídia, e nos canais, não sei se patrocínio pega, talvez tem gente na plateia que pode esclarecer melhor isso. Na televisão, certamente as Casas Bahia que me estranhou. A Petrobras é um grande anunciante, mas eu não me lembro de tê-la visto nos primeiros lugares do ranking nos últimos anos.